dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui e falar da palavra de Deus. Temos uma bênção hoje. Sim, sempre. A palavra é uma bênção em nossas vidas, na vida de toda a humanidade, que foi por quem Jesus morreu lá na cruz. Exatamente. E Ele quer abençoar a vida de todos. E temos uma palavra abençoada hoje, irmão, que Deus nos deu, e que essa palavra é maravilhosa. E Ele é maravilhoso, assim como todos nós somos maravilhosos para Ele. Por isso nos alegramos muito quando transmitimos a palavra que não é nossa, é dele, vem dele. Exatamente, irmão. Nós temos ali em Romanos 6:15. Tem um título ali que diz ali, né? Sim, escravos da justiça. É um título, escravo da justiça. O que é escravo da justiça? A justiça é Cristo. O escravo somos nós. Por que nós somos escravos, Walter, da justiça? Porque Ele nos deu salvação e vida eterna. E nós agora dependemos dEle. Ele que nos dá tudo. Nós não demos nada para Ele. É Ele que nos deu tudo. Ele nos deu salvação e vida eterna para todos os nossos familiares. Para nós e para todos os nossos familiares. Então, por isso nós somos escravos. Nós dependemos só dEle para Ele dar o reino do céu. Ali diz 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei? Tu viu? A gente não está mais debaixo da lei. Por quê, Val? Porque a lei é uma opção. Quem prega a lei, quem prega os 10 mandamentos, quem prega o Velho Testamento, prega a maldição, irmão. Está aqui escrito. Não sou eu. Estou dizendo, ó. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei? Mas debaixo da graça? Olha aí. De modo nenhum. Nós estamos na graça. Nós temos salvo. Nós temos vida eterna. Nós não temos mais pecado. Nós temos perfeito. Na graça não há pecado porque Jesus já carregou todo o pecado. Lá na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele se entregou lá. Para nos derramar sobre toda a humanidade salvação e vida eterna. E é para essa graça que nós temos que olhar. Salvação e vida eterna. Vida eterna. Irmão, nós não temos pecado. Eu sempre repito. Eu gosto de repetir isso. Por que nós não temos pecado? Porque Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Que o pecado é da carne, irmão. E Ele venceu o pecado lá na cruz do Calvário, fazendo-se pecador por nós. Ele venceu e nos deu a salvação e a vida eterna. Mas eu estou na carne, eu erro. Vai errar, vai errar hoje, amanhã, depois da manhã. Mas Ele carregou o pecado. E não existe mais pecado para quem está em Cristo Jesus, diz a palavra. Se tu estiver em Cristo, acabou o pecado. Mas se eu fizer alguma coisa ruim, agressiva aqui na terra, tem a lei da terra. Aí tu vai ter que cumprir a lei da terra. É a lei da terra que vai então te julgar. Mas o céu não. A parte espiritual não. Aí diz então, que dirão, pois, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós oferecer por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Então, há duas coisas. Ou tu obedece Cristo, ou tu obedece a lei. A escolha é cada um. A vida e a morte está em nós. É Deus que diz. Ou tu obedece, né, o Velho Testamento, ou tu obedece a graça, que é o Novo Testamento. Aqui mostra qual é os dois caminhos, ó. Pois sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, olha, da lei, ou da obediência para a justiça, que é a obediência a Cristo. Que é da graça. As graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, da lei, irmão, não esqueça, eu sou sempre repetitivo. Obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ó. Fostes libertos do pecado. Pela graça, por Cristo, lá da cruz do Calvário, Ele carregou o pecado, né? E vos tornaste escravos da justiça. Porque aí nós dependemos de Cristo. Por isso que diz escravo da justiça. É dependência de Cristo, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Então, por isso que nós somos escravos da justiça. Nós somos dependentes de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos salvação e vida eterna para nós e para todos os nossos familiares, parentes e amigos. E por isso nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Exatamente, que é a justiça, que é Cristo, que é a graça. Isso tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
Então, foste liberto do pecado e vos tornaste escravo da justiça. Ó. Falo como homem. Olha aí, irmão. Ele está dizendo, esse é o apóstolo Paulo está falando. Por causa da fraqueza da vossa carne. E viu? A carne é fraca? É fraca. Ela vai pecar, ela vai errar. Vai. Enquanto nós vivemos aqui na terra, ela vai pecar, ela vai errar. Pois assim como ofereceste o vosso membro para a escravidão, que é a carne, lá para a lei, da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora o vosso membro para servirem a justiça para a santificação. Então nós temos que servir na parte espiritual Cristo, para a justiça, para a santificação. Quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. Então, quando servia, né, ao pecado, que é a lei, que é o Velho Testamento, né, tu estava livre da justiça. Então, quer dizer, tu não tinha Cristo na tua vida. E que fruto tinhas? Vamos refletir. Que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Ela não traz um fruto bom, o pecado. Mas já foi vencido. Claro, Cristo, o fim do pecado acabou. Cristo já carregou lá na cruz do Calvário. Por isso que ele morreu. E ressuscitou no terceiro dia. Então o pecado morreu com Cristo. Então a morte está na carne, não na parte espiritual. A carne, eu digo, agora ela é pecaminosa, ela vai lá para o cemitério de toda a humanidade. Mas a parte espiritual não. Ela vai para o céu, um novo corpo celestial, né, por Cristo Jesus. Mas agora, libertos do pecado, através da cruz, né? Através da cruz, e feitos servos de Nós Deus. Nós somos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Qual é o fruto, Walter? O fruto é a parte espiritual. É a nossa mente, a nossa alma, né? Mas agora liberta o pecado e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Aí nós somos santos. E por fim, nós somos santificados por Cristo Jesus. Nós somos lavados por Cristo Jesus. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Porque lá ele nos limpou, nos lavou, lá na cruz do Calvário. E por que isso acontece? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus derramou lá na cruz é a vida eterna. É a graça, é a justiça. É sermos lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus. Exatamente. Então, pois o salário do pecado é a morte. É a morte. Todos nós sabemos que o pecado traz uma consequência. Mas Jesus carregou tudo isso. Exatamente. Derramando vida. E é essa vida que nós temos que receber de Cristo, aceitando Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, vou repetir, esse versículo é muito forte, muito poderoso e tem uma grande revelação. Pois o salário do pecado é a morte. O que é o salário do pecado? É a lei, irmão. Quem tem a lei tem o pecado. Quem pratica a lei tem pecado, tem morte. E quem prega a lei, prega a morte, prega o pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quem mistura a lei e a graça, irmão, tem pecado. Está lá em Gênesis 2,17. Quer ver? 2,17. Gênesis 2,17. Esse homem misturou as duas coisas. E se nós misturar as duas, nós vamos morrer. Pois o salário do pecado é a morte. E essa morte é as consequências que a gente tem. Só dar um exemplo. Se houve uma traição entre o casal, vai ter uma consequência. Vai haver uma separação, vai haver tristeza. Mas tudo isso acontece aqui, na terra. vida que nós vivemos aqui. Da lei lá, da terra. Por Cristo Jesus, nós já estamos libertos desse pecado, desse erro. Dessa transgressão. Dessa transgressão. Então ali diz então pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então esse salário do pecado é a lei, irmão. É quando tu mistura a lei com a graça. Então está lá em Gênesis 2,17. Deus falou lá
Fala, Adel, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu viu? Bem e mal. Dela não comerás, pois no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, quando nós misturamos a lei com a graça, certamente nós vamos morrer também, né? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, irmão, nós não podemos pregar a lei, nós temos que pregar a graça, que é a salvação e a vida eterna que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Por que nós temos que sempre fazer essa separação do pecado e da vida eterna, a salvação? Porque o pecado foi vencido por Cristo. Nós temos que entender isso. O pecado foi vencido por Cristo lá na cruz. E o pecado não entra no reino do céu. A carne não entra no reino do céu. Por isso que eu sempre digo que nós não temos pecado na parte espiritual. Porque se tu tiver pecado, não entra no reino do céu. Então tu tem que ter essa certeza que tu não tem mais pecado. Mas quando é que eu não tenho pecado? Quando tu aceita Jesus como seu legítimo Salvador. E entrega tua vida para Ele. Pronto, acabou o assunto. Está santificado. E tendo essa certeza, temos que entregar nossa vida para Cristo. De que forma? Vamos lá em Mateus 6,33. Olha a orientação que Jesus nos dá na palavra dele. Aqui ó, é Jesus falando. Buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar em primeiro essa justiça, essa graça. Que é Cristo Jesus. Que é Cristo. Que é a salvação. Buscando Ele, nós estamos libertos da lei do pecado. Exatamente. Então, irmão, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Irmão, quando for num lugar, numa igreja, em qualquer lugar, as pessoas têm que te levar para o reino do céu. Primeiro o reino do céu. Se ela não te levar para o reino, não pega nada, porque isso aí não é do reino. O primeiro lugar é o reino do céu. Se ela te levar para o reino do céu e sua justiça, que é Cristo, que é salvação, que é vida eterna, pega. Mas se ela não te der salvação e se ela não te dar Jesus, não pega. Para aquilo ali não vem do Senhor. Ó, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ali no mesmo Mateus 6, só que agora o versículo 24, existe dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí, viu? Vê que é a mesma coisa que diz lá em Gênesis, que meu esposo leu, né? Não comereis Não pode misturar os dois frutos. Exatamente. Lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devorará a um e desprezará o outro. Pois podeis servir a Deus, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Porque a maioria das pessoas tem dois senhores. A maioria. Mas nós temos que ter só um Senhor, que é Cristo. Como diz ali naquele versículo anterior que nós lemos. Primeiro o reino. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Cristo não divide a sua glória com ninguém, irmão. Se tu tiver Cristo na tua vida, não interessa o lugar onde tu esteja. Não interessa o orfanato, hospital, asilo, doença, câncer, AIDS, lésbica, não é. Não interessa o que tu é. Se tu tiver Cristo, tu és do reino do céu. Porque o reino do céu vem através da fé. Está lá, se não me engano, lá em Hebreus. Hebreus 10, 38. Então, leitinho. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Estamos abrindo aqui a palavra, irmão. Hebreus 10, 38. 10, 38. Ali, ó. Mas o meu justo viverá da fé. Olha aí. Nós somos justos quando temos Cristo. Mas o meu justo viverá da fé. Nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. É bem simples. Mas se ele recuar, o que é recuar? Recuar é não aceitar Cristo, aceitar outras coisas. Porque tem muitas coisas que as pessoas aceitam.
botam em primeiro lugar, principalmente cargo na igreja. As pessoas botam em primeiro lugar os cargos, né? Bota o dízimo em primeiro lugar, bota o batismo em primeiro lugar, bota a Santa Ceia e não põe Cristo. Ele diz, o meu justo viverá da fé. Tu tem que ter fé em Cristo Jesus, porque só Ele é o Salvador. Não tem outro. Ele não divide a glória com ninguém. Ele é o único caminho, Ele é o único que Exatamente. traz a salvação a todos nós. Porque ele diz, eu sou o caminho, A verdade e a vida. ninguém vai no Pai, a não ser por mim. Através dele. Mas o meu justo verá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, olha o que ele diz, nós, porém, não somos daquele que retrocedemos para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma, que é a salvação e a vida eterna. É perfeito, né, irmão? Agora nós vamos ali do 24. É Mateus? Não, foi... Já lemos, Já lemos. Mateus 6, 24. 6, 24. Gálatas. Gálatas. Gálatas 11. Gálatas 1, 10. Gálatas 1. Vamos ali para Gálatas 1, 10. Aqui é o apóstolo Paulo falando, irmão. Porque o apóstolo Paulo foi o que teve a revelação da salvação e da vida eterna. E da graça para o gentil, irmão. Então o gentil está salvo. Toda a humanidade está salva. Não é só isso. Toda a humanidade está salva. Só que ela não sabe, porque ninguém fala que toda a humanidade foi salva através de Cristo Jesus. Porque Deus enviou Cristo ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E Cristo salvou toda a humanidade. Só que a humanidade não sabe. Então nós vamos lá em Gálatas 1, 10. Lá em Gálatas, Paulo faz uma pergunta Aos Gálatas. Aos Gálatas. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu obedeço ao homem ou obedeço a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que tem de gente que agrada o homem não é um horror. E não agrada a Cristo. Agrada o homem. Agrada o dízimo. Agrada a luta. Agrada o pecado. Agrada o horror. Mas não agrada a Cristo. O principal é agradar a Cristo. É fé. E ele soube disso aqui. Porque ele agradava o homem. Ele obedecia o homem. Ele era o perseguidor da igreja. Ele matava o cristão. Ele era perverso. Mas quando ele teve esse encontro com Cristo, mudou toda a vida dele. Olha o que ele diz. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Olha aí, não é segundo os homens. Olha aí. Não o recebi e nem aprendi de homem algum. Tu viu, irmão? Mas pela revelação aqui. de Jesus Cristo. Tem que meditar, irmão. Tem que ler, tem que comprar uma Bíblia. Quem não tem, vai lá na livraria e compra uma Bíblia. E abra todozinho um pouquinho. E lê um versículo e perde entendimento. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta de judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja e assolava. Ele judiava da igreja de Deus. E na minha nação excedia em judaísmo. E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Mas quando aprove a Deus de que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Irmão, nós somos, lá no ventre da mãe nós fomos escolhidos. Todos nós fomos escolhidos lá no ventre da mãe. Antes que sair Tamar eu te conheci. E antes que te consagrei. Antes que entrasse para a madre, te conheci. E antes que saísse, te consagrei. Então ele está dizendo aqui que, mas quando eu provo a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, então ele conhece nós lá no ventre da nossa mãe. E me chamou pela sua graça, para a salvação, para a vida eterna, para toda a humanidade. Para revelar seu filho em mim. Nós estamos revelando uma coisa grandiosa, que é Cristo Jesus, salvação e vida eterna para toda a humanidade que tenha fé em Cristo Jesus. Para que eu pregasse entre os gentios. Gentil é toda a humanidade, menos o povo grego e o povo judeu. Não consultei nem carne e nem sangue. Cristo estava em primeiro lugar na vida dele. O reino de Deus estava em primeiro lugar na vida dele.
nem subi a Jerusalém para estar com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para outra vez a Damasco. Então ele fez uma trajetória revelando Cristo. Exatamente. Unicamente Cristo. A graça, salvação e vida eterna. Exatamente. Agora temos ali a última ali no Gálatas. Vamos ali no Gálatas 2:16. 2:16, irmão. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Viu, irmão? Não é justificado pela lei, pela fé em Jesus Cristo. Ó, de novo, repetitivo, né? Pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Então não adianta pregar lei, irmão. É fé em Cristo Jesus, é só isso. Muitas vezes nós estamos lá sozinhos, lá no hospital, no asilo, no orfanato, irmão. É tu e ele, não tem pai, não tem mãe, não tem médico, não tem esposa, é tu e ele na hora. É fé nele. Tem salvação e vida eterna, não morre mais na parte espiritual, vai viver a eternidade com um parente, amigo e vizinho, lá no céu. Aí no versículo 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelas obras da fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Exatamente. Com essa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um, irmão. Que vocês possam meditar novamente e levar para aquelas pessoas que estão precisando dessa mensagem para salvação e vida eterna. Muitos precisam dessa mensagem. Então, é vocês que vão fazer essa obra. Não é nós. A gente apenas faz aquilo que Deus nos diz para fazer. E quem vai pregar o Evangelho são todas aquelas pessoas que levarem a palavra do Senhor. Então, se você levar essa mensagem, vocês estão ajudando parentes, amigos e vizinhos. Às vezes uma pequena mensagem, simples assim, pode ajudar muito, fortalecer muito alguém que está precisando. Exatamente. Ouvir de Cristo, receber de Cristo a bênção de ser filho dele. Todos nós somos filhos de Cristo, porque ele já derramou o sangue dele lá na cruz, por amor a toda a humanidade. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe, divulgue as mensagens de Cristo para todos aqueles parentes, amigos, que você sentirem no coração. Deixa Cristo dirigir a vida de cada um. Amém? Amém. Deus abençoe. Grande abraço, bom fim de semana, ótima semana a todos.